Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar pra vocês as minhas leituras de abril. Foram no total... Esqueci o total. Calma, eu esqueci de marcar. Só um minutinho. 8 livros. A minha meta era 10, tudo bem. Li 2 a menos, li camalhaços grandes, um pelo menos. Então tá explicado porque eu li um pouquinho menos esse mês. E talvez vocês estejam estranhando um pouquinho o cenário. Não que tenha mudado muita coisa, só subi um pouco. Mas é que eu mudei meu tripé e por enquanto eu tô tentando coisas novas. Então, se a iluminação ou se o enquadramento não estiver muito bom, eu peço desculpas, porque eu não testei antes, eu esqueci. E a gente tá num período de adaptação, porque eu não sei se tá bom. Quando eu olhei tava bom, agora depois, assim, é só na hora de editar que eu vou descobrir. O mês, assim, não começou muito bem pra mim, porque eu já comecei desistindo de uma leitura. Ela era uma trilogia, mas eu achei a história muito fraca, que começou do nada. Então a história começou, a pessoa já estava morta, já tinha descobrido os poderes, o mundo já estava inteiro, e eu achei uma coisa assim muito jogada. Cada vez mais eu tô encontrando histórias que fogem um pouco do clichê vida normal, descobre que tem poder, se inteira nesse poder. Por um lado, muito legal, eu gosto de saber que estão tentando mudar esse clichê, mas eu ainda não encontrei nenhum bom. E a história não era boa, então, sem dó nem piedade, eu abandonei porque ai, a vida é muito curta para ler história ruim. Falou a pessoa. Eu vou ser hipócrita nesse vídeo só por essa frase, mas continuando. Depois dessa desistência, fui lá e li um livro da mesma autora, sentido? Nenhum. Mas mesmo assim, eu li A Misteriosa Lady Rosalind, da Jéssica Macedo. E aqui a gente vai conhecer, obviamente, a Rosalind, ela é uma bruxa que tem poder de se comunicar com os animais, melhor poder, assim. E ela vive na floresta com a mãe dela, livre, leve, solta, até que um belo dia ela é atropelada pelo príncipe, pelo cavalo dele, mais especificamente. Coitado do bichinho, gente. Ele ficou assim se sentindo muito mal por isso. E o príncipe, totalmente culpado por ter quase matado a moça, ele leva ela pro castelo e lá eles se conhecem melhor enquanto ele cuida dela. Depois ela acaba voltando pra casa, os dois se apaixonam. E quando eles estão prestes a firmar o noivado, o Hiram, que eu esqueci de falar o nome, que é o nome do príncipe, ele descobre que ele está noivo de uma princesa de outro reino, uma vaca. E eu não chamo ela de vaca só porque ela estava atrapalhando meu casal, mas porque realmente é uma personagem ruim. Sabe? O caráter ruim. Gente, eu tô notando meu celular torto. Não que antes meus vídeos não estivessem tortos, mas eu tô com medo de arrumar. Foi uma história bem leve, bem gostosinha. É uma narrativa muito diferente do outro livro. Por mais que seja mais antigo, adorei. Os personagens são muito fofos. O romance foi um pouquinho mal explicado. Foi muito de repente. Eu gostaria de ter visto mais o tempo que a Rosalind ficou no quarto dele, porque é o momento em que eles se conhecem, é o momento que eles vão se apaixonar, e não mostra, é mais ou menos assim, fiquei uma semana no quarto dele, fui embora. É basicamente isso, faltou desenvolver isso, mas no geral eu adorei. Esse é o primeiro livro de uma série de vários livros, cada um contando a história de uma mulher bruxa com poderes diferentes, e eu já estou super curiosa para saber o resto, conhecer elas, principalmente porque eu já dei uma lida na sinopse e a Rosalind vai estar nesse segundo livro e eu tô super ansiosa para rever ela, principalmente depois do final que, assim, destroçou o meu coração. A minha segunda leitura foi Peripécias de uma Estudante de Moda, quinto semestre, da Lídia Rayane. Gente, eu acabei. Ah, meu Deus, eu não tô pronta pra viver sem isso. Foi uma leitura gostosa, foi maravilhosa, mas ao mesmo tempo foi triste porque era o último livro e eu li com o bumbum na mão. Por quê? Estava eu, né, dando uma olhada nas avaliações e eu li uma que dizia o seguinte: não concordei com a decisão da Suzana, mas respeito. Poderia ser muitas coisas, mas o que eu imaginei? Eles terminaram. Eu falei, meu Deus, eles terminaram. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não, 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 não. Eu li o livro, assim, tremendo. Até que chega um momento em que eles brigam. Suzane e Eduardo brigam. Eu falei, meu Deus, eles vão terminar. A história vai ficar com os dois separados. Ai, meu Deus, socorro. Eu fiquei 2 dias sem ler a história. Eu falei, não, a gente tem que voltar, tem que terminar, tem que tomar vergonha na cara e terminar a história. Fui lá, li. Não vou contar o que aconteceu, mas é maravilhoso. Achei fofinho. E de fato eu entendi a opinião do cara. Não concordo, mas aceito. Eu sei o que ele estava falando e eu acho que também não faria o mesmo, mas a Suzane é diferente. E só teve uma coisa que me irritou, que Suzane faz parte do Eu Escolhi Esperar. Tudo bem, respeito. Mas aí parte do livro era eu quero, mas não posso. Eu quero, mas tenho medo. Eu quero, e se não for bom? Eu quero, mas não posso. Eu parto do princípio, quer, dá.
Então, me estressou muito essa parte, tipo, meu Deus, gente. Mas de resto eu gostei, só essa parte que me estressou. E uma notícia maravilhosa, porque fui eu, né? Eu gosto de falar, oi moça, tudo bem? Li seu livro, amei. Você é uma escritora maravilhosa. Falei isso nos stories e ela respondeu maravilhosamente, dizendo que ela tá escrevendo uma continuação. Eu fiquei tipo, vamos ter peripécias de uma designer? Não sei ainda o nome, ela não falou, a história ainda tá no projeto. Mas eu não vejo a hora de sair de peripécias, vai voltar. Eu tô tão feliz assim. Não tô mais órfã. Só estou em stand-by. Minha terceira leitura foi Modelo Imperfeito, da Thaís Lousada. Esse é mais um livro da antologia Era Uma Vez Vilãs, que eu tô acompanhando aqui já faz um tempo. E dessa vez é a história do Gaston, só aqui interpretando Gabriela. Já gostei da personagem porque quase meu nome. E ela é uma modelo, uma influencer super rica, super bonita, super famosa. E ela largou um pouco a carreira de lado pra ficar com a mãe que tá morrendo. Essa é a história. E eu achei chata. A antologia Femme Fatale é muito melhor, gente. Ai, meu Deus. É que as histórias da Era Uma Vez Vilã, elas são muito leves, tirando a do Peter Pan. Mas é muito levinha, muito bobinha. Gostei. E o pior, os últimos contos que faltam não estão no Kindle Unlimited. Então eu não quero pagar um livro que eu sei que eu não vou gostar. Então talvez eu pare de ler a série, porque, sei lá, geralmente eu compro livros que eu sei que eu vou gostar. Os estranhos eu leio pelo Kindle. Falando de livros estranhos, aqui esse é o momento em que a minha leitura fica um pouco questionável. Um pouco estranha. Um momento que eu olho e falo, por que eu li essa porcaria? Então peço, por favor, compreensão. E lembra que eu falei a vida é muito curta, eu falei porcaria? Então, eu esqueci totalmente essa frase nesse momento, porque a minha quarta leitura foi, eu esqueci o nome porque o livro é muito ruim, não guardou na memória. Conectados por Essência, da Cynthia Lopes. E aqui a gente vai conhecer ciganinhos que se transformam em lobo e vampirinhos que querem matar os ciganinhos. Essa é a história. É ruim. Puta merda, é ruim. Muito, muito mal escrita. Meu Deus. A história em si até que é legalzinha. Assim, se você parar pra pensar. O núcleo, o cerne da história é bom. Tem coisas na história que, num livro bem escrito, seriam puta plot twist, mas nesse livro é tipo, ó, ele é meu filho, tá? Beleza, a história continuou sem mudar nada. Assim, faltou muito uma leitura crítica. Faltou alguém falar, moça, melhor o livro que tá ruim. Ou uma leitura horrível. Pelo menos tem 100 páginas, então, assim, não perdi muito tempo. Mas essa desculpa some no próximo livro, que é Raptada por um Vampiro, da Cassia. Em minha defesa, eu não li o título. Aí vocês devem estar perguntando, nossa, que louca, por que você não lê nem o título? Não, eu não leio a sinopse, muito menos o título. Então, o que eu vi? Vampiros e BDSM. E muitas avaliações positivas. Eu falei, deve ser bom, né? As avaliações são mentira, é muito ruim. Meu Deus, vamos começar pelo fato que é um sequestro, síndrome de Estocolmo. Poderia ter feito melhor, poderia ter falado, oi mocinha, tudo bem? Você quer ir pra Romênia estudar com tudo pago porque eu sou rico? Poderia fazer isso, mas não, escolheram raptar. Pelo menos essas cenas de sexo são legais, até o momento que ela fica estranha. Lá no meio do livro ela fica muito estranha, muito bizarra, que eu falo, precisava? Não precisava. E uma das coisas que mais me incomodou é que primeiro começou a surgir lobo. Aí depois surgiu bruxa. Aí depois tinha metade lobo, metade bruxa, metade lobo, metade vampiro. Ficou uma confusão horrível. Do nada tinha uma luta estrondosa, que poderes mágicos surgiam do nada. Eu fico tipo, ruim. E eu tô em busca de uma fantasia mais 18, que tenha sexo, que seja uma história legal. Mas ou eu encontro uma história super legal, com umas cenazinhas e eles se amaram a noite toda, ou eu encontro cenas até que legais, só que numa história podre. Aliás, alguém tem fantasia mais 18 pra me indicar? Coloca aqui no comentário que eu preciso. Então, tá triste. Muito triste. Essa história é horrível. Eu me pergunto porque eu não desisti no meio quando começou a ficar mais estranho do que o normal. A decepção. Depois, assim, eu necessitava sair um pouco do limbo que eu me coloquei nas leituras. Então eu li A Profecia da Sereia, da Clara Alves, um conto de 80 páginas, que vai contar a história da Lila. É Lila? Esqueci o nome dela. Lila, acertei. E todo Réveillon ela vai à superfície procurar um novo amor. Até que algo que ela não esperava acontece e ela vai ter que voltar pro mar por um tempo indeterminado. A história é fofa, bonitinha. Fofinha, assim, fofinha. Sabe, você olha que a história e você fala, nossa, que fofinha, bonitinha. Curtinha e já tem continuação, tenho que ler, achei bonitinho, um respiro no meio do limbo. E aí a minha próxima leitura, a gente volta pro limbo, que foi Inocência Perdida, da Lexi C. Fox. E aqui é a minha primeira leitura internacional. Palma, gente, eu já li
quase 50 livros desse primeiro internacional que eu leio, só porque estava no Kindle Unlimited. E aqui a gente vai ter uma sociedade onde vampiros e lobisomens decidiram que iriam comandar tudo, que iriam escravizar a humanidade. Anos depois eles criaram a Aliança de Sangue e eles estão, assim, muito bem no poder. Mas os humanos, assim, eles estão, assim, ferradaços. Vida ruim, não tem como você lutar contra seres, assim, muito fortes. E eles são basicamente escravos de sangue pra brincar. Basicamente isso. Mas nem todos os vampiros concordam. Dario é um deles e ele quer destruir toda essa coisa. E para isso ele vai pedir ajuda da Juliette, uma humana que tem um cheiro assim gostoso do sangue. E ele vai usar ela para matar todo mundo, para destruir todo mundo, para fazer um monte de coisa. Vamos lá, essa é assim mais próximo que eu cheguei de uma fantasia mais 18 do meu desejo. As cenas, tem cenas legais, a história é legal. Não é um limbo, é que, como eu posso dizer, vamos começar assim, a história é bem escrita, bem estruturada esse mundo. Só que ele é mais dark, ele causa um desconforto, assim, e sombrio. E eu estou falando palavras aleatórias que não fazem o menor sentido. Mas o que eu quero dizer é que, sim, temos uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo ela cai, ela dá um desconforto, ela tira a gente da zona de conforto por algum motivo. Sei lá. E aí eu fico às vezes me perguntando, eu sei que eu tô tirando pelo de ovo, mas por que o vampiro tem que ser o homem e a escrava de sangue tem que ser a mulher? Porque não é o contrário, sabe? Meio injusto isso. Eu fiquei me perguntando isso durante o livro. Mas mesmo assim, eu quero continuar a história. Principalmente porque eu tive uma surpresa que o próximo livro não vai tratar do Darius e do Juliette, mas de um vampiro que tá todo mundo falando que enlouqueceu e que matou um monte de gente. E eu tô super curiosa, porque eu falei, gente, como assim? Como assim vamos tirar os protagonistas? E o meu celular tá cada vez mais torto. E eu tô com medo de arrumar e cagar tudo. Eu vou arrumar. Eu quero pedir desculpas, porque de fato tava torto e eu esqueci de rosquear o tripézinho. Então ele tá solto, na verdade ainda tá solto. Então peço desculpas pelo enquadramento horrível. Vou tentar dar uma amenizada na edição, mas aquela inclinação não dá pra salvar, não. Ai, primeiro vídeo testando coisa nova é assim, né? Continuando para a minha última leitura, que eu acho que, tirando peripécias, eu acho que essa foi uma das minhas melhores leituras. Segunda melhor, eu acho. Que foi Filhos da Lua, O Legado Sombrio, da Marcela Rossetti. Eu fiz resenha do primeiro livro, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem. E é uma história maravilhosa, assim. Delicinha. Não vou contar muito. O que eu posso dizer é que a história vai continuar semanas depois dos últimos acontecimentos do primeiro livro. E uma das coisas que eu mais gosto nessa história é que ao mesmo tempo que as coisas são completamente surpreendentes, que a gente não tem ideia do que está acontecendo, faz sentido. Olhando o que você já leu, a autora deixou pistas que você escolheu ignorar. E eu achei maravilhoso isso. Tivemos muitos personagens novos, o que pra minha cabecinha de vento foi um problema, porque sempre eu ficava tipo, Dante. Dante, quem é Dante? Dante, 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 Dante. Ah, achei, lembrei. Ainda não sei quem é. Baseados em fatos reais. Porque eu não lembrava quem era o Dante. Tem outra personagem que chama, Mariana? Esqueci o nome dela. Que eu achei que ela era uma personagem inútil. Vou falar sério pra vocês, porque a história toda passou assim, e eu burra, não olhando as dicas. Tava na minha cara, e eu não vi. Eu falei, gente, pra que serve essa personagem? Assim, tá gastando capítulo à toa. Até que no final do livro, assim, 30 segundos antes da revelação, eu falei, entendi. Aí depois teve outra revelação e eu falei, oh meu Deus, socorro, foi muito bom, muito bom. Mas nem todos são flores aqui nessa história, por mais que eu dei 5 estrelas, tem um defeitinho, que é o caso da Nicole, que nunca foi explorado a fundo o medo dela. E eu nunca tinha percebido realmente, porque ela é uma furtiva aparente. Ou seja, ela tinha que ter um animal companheiro. E ela não tem. E eu nunca me atentei a isso, gente. Eu nunca percebi que ela não tinha um bicho. Eu me sinto muito burra. Mas também nunca falaram, oh meu Deus, por que você não tem um bicho? Faltou explorar, faltou ter uma perguntada. É claro que só exploraram isso porque iriam usar isso, porque agora ela tem um bichinho? Eu não sei do que chamar. Nix, o que eu posso chamar? Companheiro? Não sei. E o outro defeito não é um defeito, é porque eu fiquei triste, porque eu achava, estava firme e forte de que seria uma duologia. Então eu estava, assim, vai terminar agora, né? Trilogia. Mas, assim, terminou de uma forma tão maravilhosa que eu quase não fiquei triste. O problema é que agora eu vou ter que esperar lançar e eu não sei quando vai lançar.
triste, muito triste. E essas foram as minhas leituras, me conta aqui o que vocês acharam. Peço novamente desculpa porque meu celular tá entortando de novo porque foi burra e não rosqueei no negócio direito. Acontece, prometo que o próximo vídeo vai estar melhor. Comenta aqui quais foram as suas leituras do mês, que eu tô curiosa pra saber. Espero que tenham sido melhores que a minha, não tenham entrado num limbo de histórias estranhas. Curte esse vídeo que vai me ajudar bastante, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo com um amigo que vai gostar de conhecer algumas dessas leituras. Vai me seguir nas minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!